Pessoal, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu os efeitos da Lei 14.434. E você sabe do que trata essa lei? É o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Essa lei foi muito discutida no Congresso porque os deputados e senadores colocaram uma proposta como reconhecimento pelo esforço que essa categoria teve durante a pandemia. Sabe qual foi a voz dissidente em toda essa discussão? Do Kim Kataguiri, que não cansa de nos encher de orgulho. O Kim levantou o problema que o piso salarial simplesmente inviabilizaria a contratação e a manutenção dos empregos dos enfermeiros, dos profissionais dessa categoria, pelas santas casas, pelos hospitais públicos, sobretudo nos estados e municípios mais pobres do Brasil. O Brasil é um país muito desigual e não faz absolutamente nenhum sentido que uma determinada categoria simplesmente tenha um piso salarial estabelecido em lei. É importante a gente lembrar que a situação financeira de várias instituições de saúde hoje é muito precária, porque a tabela SUS, que determina o valor que é repassado, que é reembolsado pelo governo federal para esses hospitais, ela é completamente irreal, ela não cobre os custos. Os hospitais ou estão quebrados ou contam com algum tipo de ajuda externa, desde emendas parlamentares até apoio da comunidade, mas em muitos lugares isso não é possível. Então, se existe a necessidade de se gastar mais dinheiro dessas instituições, desses hospitais, dessas casas de saúde, com os enfermeiros, elas obviamente vão ter que demitir profissionais de enfermagem ou de algum outro setor do hospital. E aí quem sofre as consequências é a população. Quando o Kim estava argumentando contra essa lei que é completamente populista, todo mundo foi falar contra o Kim. Os enfermeiros achando que o Kim era um inimigo da categoria. Meus amigos, o Kim estava enxergando o óbvio e ele não se curvou à tentação populista de aprovar uma lei dessas no ano eleitoral. O ponto é que os enfermeiros merecem sim a todas as homenagens por tudo que aconteceu durante a pandemia e pela posição, trabalho heróico que muitos fizeram. Mas e as outras categorias? E os médicos? E os bombeiros? E os policiais? E os comerciantes? E os ambulantes? Gente, todo mundo teve que fazer sacrifícios. Uns mais, outros menos, é verdade. Mas a gente não pode simplesmente impor um aumento de salário, sendo que o Brasil é um país que tem realidades completamente diferentes. A gente não pode querer que o mesmo piso salarial valha para São Paulo e para um hospital no interior do Pará, no interior do Acre, no interior do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. A realidade que eles vivem é completamente diferente. Então, o SUS não aumenta, não faz a reposição da sua tabela de repasse aos hospitais, mas o governo federal quer impor gastos adicionais a essas instituições de saúde. É óbvio que não vai funcionar. E é muito interessante a gente observar a argumentação utilizada pelo ministro Barroso. Porque, na verdade, o que aconteceu ali é que o Supremo está mais uma vez se metendo em determinações da Câmara. Porque, convenhamos, se houve aprovação dessa lei e o trâmite seguiu todo o rito legal estabelecido pelas regras da Câmara, pelo seu regimento, a lei tem que ser válida. As pessoas precisam entender que, caso os enfermeiros percam seus empregos porque as santas casas e hospitais não vão conseguir pagar os seus salários, eles têm que responsabilizar os deputados para que eles alterem a lei, para que eles revoguem a lei. Agora, o ministro Barroso querer se meter dizendo que está causando um desequilíbrio na relação dos profissionais com os hospitais, tenha santa paciência. Qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Não é esse, meus amigos. O ministro tem que olhar estritamente para a lei, porque é com esse tipo de canetada que daqui a pouco ele vai impor a todos nós pronome neutro e outras aberrações que ele não cansa de defender.
É por causa desse tipo de atitude que, no outro extremo, nós temos o ministro Alexandre de Moraes mandando prender empresário simplesmente com base em matéria de jornal. Meus amigos, tem alguma coisa muito errada no funcionamento do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão não é uma decisão contra os enfermeiros ou a favor dos hospitais. Essa decisão, ela simplesmente avança sobre a competência e responsabilidade do Supremo. É isso que me preocupa. E dessa forma, meus amigos, eu reforço que a minha candidatura para deputado federal, ela vai de encontro a esse tipo de atitude, porque ano que vem eu vou estar lá em Brasília para, junto do Kim Kataguiri, dar luz a esse tipo de absurdo e lutar para que o Supremo pare de transgredir os seus limites legais e deixe de avançar tanto em cima do Legislativo quanto do Executivo. Para deputado federal, vote Beraldo 4488.